BH Invisível, com Gustavo Ziller. Alô, Belo Horizonte, está começando mais um BH Invisível, um projeto que tem um propósito claro: mapear e dar voz às maravilhosas iniciativas da nossa cidade. Em cada programa a gente elege um tema e esse tema é você, ouvinte, que nos ajuda a definir. No programa de hoje, saúde e bem-estar. Eu recebo hoje os doutores Leandro Ramires, a Sônia Lansky e o Apolo Lisboa para falar com vocês sobre bem-estar. Muito obrigado pela presença de vocês três aqui no estúdio da Band News. Eu vou começar com a doutora Sônia, até pela naturalidade de falar com ela, com uma mulher aqui. Para começar, Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo e como que você como que você tem certeza que o seu trabalho, que é riquíssimo, afeta positivamente a nossa cidade. Eu agradeço o convite, eu não tenho tanta certeza, assim, agradeço esse cumprimento já de cara, assim, a certeza de que eu contribuo para a saúde na cidade. Eu espero que o que a gente está fazendo esteja contribuindo, sim. Eu sou pediatra e trabalho com saúde pública, exclusivamente para o SUS BH, há 30 anos. E eu dediquei o meu trabalho, meus estudos e todo o meu trabalho à redução da mortalidade infantil e mortalidade materna. Então, como pediatra, eu comecei a estudar as causas da mortalidade infantil e a atuar pela gestão da saúde em Belo Horizonte para a redução dessas causas. E como elas têm muito a ver com o momento do parto e nascimento, hoje em dia, né, a principal causa de óbito entre as crianças que não conseguem sobreviver ao primeiro ano de vida, está muito relacionada com o parto e o nascimento, eu acabei voltando muito para a questão da saúde da gestante também, e também a saúde da mulher, direitos sexuais e reprodutivos. E o que a gente acumulou de conhecimento e de prática nesse período é uma questão muito pungente para a gente, porque é uma questão que traz uma indignação na forma de nascer e parir, né, que representa muito do pouco cuidado que se tem e o pouco valor que se tem com a mulher e com a criança na sociedade. Porque o parir e o nascer se tornou um momento de violência, de sofrimento, de maus tratos, muitas vezes. E nós retiramos o poder da mulher, a potência que a mulher tem de viver esse momento com prazer, com beleza, com afeto, com a família e com a sua própria criança. Deslocamos o protagonismo da mulher para viver esse momento dessa forma, institucionalizamos o parto é hospitalar hoje, em locais muito apertados, ambientes sem privacidade, com muitas intervenções nesse processo, que acaba tornando o momento do parto um momento de sofrimento e de dor provocada. Isso mudou muito a cultura da mulher e da criança, da mulher, né, da sociedade, e houve quase que uma substituição da vivência do nascimento por uma cirurgia cesariana, muitas vezes para fugir dos maus tratos no parto. E há toda uma discussão muito importante da autonomia da mulher, do real desejo da mulher, da escuta da mulher e do empoderamento da mulher para vivenciar o parto e o nascimento como um momento de transformação, de prazer, de autonomia. E a nossa busca aqui na cidade é transformar, né, essa cultura, promover a ética do cuidado em saúde. Isso tem muito a ver com a ética profissional, que nesse momento deve apoiar a mulher e estar ao seu lado para que ela vivencie da maneira que ela define como deve ser, claro que respaldado pelas evidências científicas, pela literatura internacional validada do que apoiar uma mulher em trabalho de parto e um bebê ao nascer, mas de forma geral eu diria que nós estamos interferindo demais, provocando dor e sofrimento em excesso e até morbidade, doenças e mortalidade em excesso. E o que a gente pode hoje reduzir em termos de mortalidade infantil e mortalidade materna, que é
um indicador assim, super reconhecido internacionalmente e que traduz a importância da mulher na sociedade, como outros indicadores de inserção da mulher no trabalho, mas a sobrevivência de uma mulher porque ela está grávida e não morrer por causa disso, por aborto inseguro ou por intervenções desnecessárias no momento do parto e nascimento, é um grande desafio para a gente retomar a partir desse direito, assistência digna de saúde, com a centralidade do cuidado no desejo e na potência da mulher e da criança também, que merece esse acolhimento no momento que vem ao mundo, né? Nesses aspectos aí da mortalidade infantil e materna, a gente reflete muito o que a gente faz como a gente trata as mulheres e como elas estão privadas e muitas vezes ignoram isso, não conhecem, são manipuladas e mal informadas sobre os seus direitos em saúde nesse momento da vida de uma gravidez, né? Nesse particular aí desse momento que eu estou falando. E a gente faz esse movimento na cidade desde o pré-natal com um trabalho de mobilização social, com a exposição Sentidos do Nascer, que depois eu posso contar um pouquinho mais, que está agora no Parque das Mangadeiras. Vai contar tudo hoje aqui, Sônia. O Hospital Sofia Feldman, que é uma grande referência há muitos anos, e todo o movimento de mulheres envolvidas nesse trabalho aí pelo direito ao parto e nascimento digno e respeitoso. Eu costumo dizer aqui no programa que a gente tem a sorte de trazer super-heróis e super-heroínas da nossa cidade. Eu acho que o nosso ouvinte que escutou o que você falou agora já tem certeza do que você faz de positivo para Belo Horizonte. Eu vou passar a bola agora para o Apolo para fazer essa reflexão. Apolo, o que hoje você traz de positivo da nossa cidade e para a nossa cidade e contar um pouquinho do seu trabalho aí até hoje na área de saúde e bem-estar aqui, principalmente na cidade de Belo Horizonte. O meu trabalho e das pessoas com as quais eu convivo mais diretamente assim, ligado, ela tomou um rumo assim, muito ligado à questão do meio ambiente, da água. Para mim, todo o meu trabalho anterior, não só aqui no Brasil, como na África, eu morei 5 anos na Argélia, trabalhando com tuberculose, atendendo casos de cólera. O meu foco era sempre muito social, humano. Eu via um rio poluído, eu não entendia bem, eu achava normal aquilo. Realmente não falava nada para mim. Com o trabalho da cólera, com a epidemia de cólera que teve no Brasil, em 91, 92, 93, eu tinha uma iniciação nos plantões lá em Argel, e isso me deu condição de eu sair à frente aqui, porque eu já tinha visto aquilo lá, não era tão assustador para mim, eu recapitulei algumas coisas, comecei a dar entrevista, porque todo mundo me procurando, porque ninguém sabia nada de cólera, os últimos casos eram do século XIX. Então, depois eu fui para o Peru, Amazônia, Iquitos, para Manaus e, finalmente, eu fui fazer um mestrado em Fortaleza, sobre cólera, que é uma doença que vem dá uma diarreia muito forte, vômitos. A pessoa perde muitos litros de água num dia, fica em choque hipovolêmico, está de choque, parece que está morto. E aquilo ali me deu a importância da água na saúde e na doença. E a gente pensa que a água é importante para a saúde, mas a água também é veículo para adoecer as pessoas. Tem agrotóxico, tem produtos químicos das indústrias, tem esgoto doméstico, tem tudo. Então, nós transformamos a água num veículo de doença. A partir de um certo momento, eu desviei um pouco minha atuação para o lado do meio ambiente. Tem gente que não entende, acha que eu abandonei a causa social, ou socialista, não é isso. É que eu dei um passo à frente na compreensão da história da humanidade. Para mim, a luta das espécies pela sobrevivência, uma coisa que foi estudada por Darwin, a evolução da vida na Terra, ela é mais ampla do que se eu estudar apenas uma espécie, que é a espécie humana.
O especismo, que é supervalorizar uma espécie, no caso, por exemplo, o antropocentrismo, que supervaloriza o ser humano, dá a impressão que a vida aqui na Terra é só para a gente curtir. A onça não tem direito, o peixe não tem direito, o cachorro não tem, eles não têm direito de ter uma vida feliz, não tem nada, é só o ser humano que tem. Então, o ser humano incorporou um corporativismo, e mesmo as teorias socialistas, do bem-estar para a humanidade, tem um caráter que eu considero muito atrasado e reacionário, que é não ver a saúde humana no contexto da saúde em geral. Eu, por exemplo, hoje não consigo mais pensar a saúde humana deslocado da saúde animal. E aí, eu, com alguns colegas, mas eu escrevi muito sobre isso, eu desenvolvi um conceito que é o conceito visão ecossistêmica, ou seja, ecológica, da política, da economia e da saúde. Então, eu acho que o princípio mais geral da saúde humana são os princípios mais gerais da saúde animal como um todo. E, então, o Jardim do Éden, né, que é um mito bíblico, é o planeta Terra. O planeta Terra é um jardim do Éden, uma maravilha. E o ser humano, ele, na medida que assumiu o poder aqui, pela sua capacidade cultural de desenvolver política, tecnologia, o ser humano, em vez de ser um guardião do planeta, que ele teria condição de ser, ele se tornou numa espécie de o maior predador do planeta. Ele queima as matas, desmata, joga agrotóxicos. Com a tecnologia, está destruindo completamente matas inteiras, com corrente, com produtos químicos. Então, o ser humano se tornou um perigo tão grande para a vida na Terra que eu sempre falo que a nossa única solução agora é desumanizar o planeta. Porque se humanizar mais, piora. Então, a desumanização do planeta é uma tarefa imediata, até que o ser humano crie juízo e a gente passa a ter uma concepção ecossistêmica da saúde, da vida, da felicidade. Então, por exemplo, um rio saudável, como era o Rio Cipó, quando a gente começou a bolar o projeto Manuelzão, eu estava lá uma noite, quando eu olhei, um cara jogou um farol, uma pesca de arpão, e eu vi aqueles ecossistemas, vários tipos de peixe pulando na água de madrugada, fria na Serra do Cipó, a gente dormiu na beira do rio, tinha um fogo lá que a gente acendeu. Aí eu compreendi que a saúde ela tem uma base ecossistêmica. Então, quando há um desequilíbrio ecológico, o desequilíbrio ecológico pode ser uma economia, uma macroeconomia hostil às pessoas, que só visa o lucro, tudo é desequilíbrio ecológico. Uma cidade hostil, trânsito hostil, um ar hostil para a gente respirar. Então, esse desequilíbrio ecossistêmico, ecológico, ele produz as doenças. Então, a visão que eu tenho é que a ecologia, ela inclui o ser humano. O ser humano é um animal, o ser humano não é um anjo, ele é um animal que faz parte da classificação de Linneu, de 1750 e poucos, e o ser humano tem que entender que as regras da vida na Terra, ele tem que respeitar. Ele não pode passar por cima do que gerou a vida na Terra. A vida na Terra foi gerada em milhões de anos, o ser humano não tem o direito de desmatar do jeito que faz, destruir os rios, jogar esgoto, queimar e maltratar os animais. Parece que a gente é dono, né? A gente é dono de tudo, a gente tomamos posse, né, de tudo. E, infelizmente, até a cultura bíblica, né, fala isso, o ser humano, que Deus teria dito, o ser humano, você pode fazer o que você quiser. Então, o ser humano entendeu mal a Bíblia, né? Porque ele entende o mal quando é do interesse dele entender mal, porque se fosse uma coisa contra ele, ele interpretava de um outro jeito. Vou passar a bola para o doutor Leandro Ramires. Diego, a gente vai um pouquinho mais nesse primeiro bloco, eu quero que o doutor Ramires também conte um pouquinho da sua história em Belo Horizonte, que você tem feito pela nossa cidade, e principalmente seu trabalho com a cannabis medicinal, né? Isso é uma coisa que eu queria que você trouxesse um pouquinho desse seu olhar nesse primeiro bloco do programa. Muito obrigado pela presença, doutor Leandro. Eu que agradeço, Gustavo, e estou muito à vontade nesse seu programa, porque estou aqui junto com colegas de muitos anos de faculdade de medicina
E o que é muito interessante entender nesses colegas é porque eles sabem se colocar no lugar do outro. Quando Apolo faz referência ao ser humano, a gente não pode esquecer Freud, que diz que o ser humano é um animal que não deu certo. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos e o ser humano está na superfície do planeta há menos de 200 mil anos. Se a Terra for 24 horas, a humanidade não tem sequer 1 minuto e se apropria desses 24 horas. Isso eu faço a pega da cannabis. A cannabis está na superfície do nosso planeta há 32 milhões de anos. Só que nós temos um sistema biológico endocannabinoide que existe na evolução biológica há 600 milhões de anos. As pessoas criminalizam uma planta e ela nada mais é do que acesso a um sistema que agora a ciência passa a reconhecer. E isso, como eu disse, saber se colocar no lugar do outro, é porque a cannabis é uma grande oportunidade que as pessoas têm para aliviar uma série de sofrimentos até então sem resultado. Eu estou muito próximo ao sofrimento, porque eu sou cirurgião oncológico e mastologista do Hospital das Clínicas. Trabalhei na prefeitura no sentido de otimizar a cidade de Belo Horizonte ao acesso, e hoje esse acesso é muito bom no que diz respeito ao câncer de mama, mas ainda deixa a desejar para algumas doenças até então negligenciadas pela indústria farmacêutica, como é a epilepsia, como é a própria AIDS, como é o Alzheimer, como é o mal de Parkinson, como são as doenças metabólicas, as degenerações ósseas, as diabetes e uma série de doenças decorrentes da própria evolução e do meio ambiente destruído. Então eu tive uma experiência pessoal com um filho que tem uma doença que provavelmente ele nunca chegaria à vida adulta, porque não existem pacientes com síndrome de Dravet em vida adulta. E eu senti a necessidade de ter uma alternativa que até então parecia inviável. E nisso eu descobri a cannabis. O meu filho se internou 48 vezes, 14 delas em CTI, tomava 23 comprimidos até os 5 anos de idade. Isso foi substituído paulatinamente e hoje eu tenho orgulho de dizer para a sociedade belo-horizontina do país que eu tenho orgulho de ter um filho maconheiro. Nesse sentido, eu tento, junto com o resultado do meu filho, multiplicar esse resultado para todas as pessoas em todos os níveis socioeconômicos. E faço isso como? Hoje a gente tem aqui em Belo Horizonte uma associação de pacientes que começou modesta. Hoje ela tem mais de 300 pacientes dependentes de cannabis para o seu bem-estar terapêutico a nível nacional. Estamos em 17 estados da federação e participamos de todos os movimentos sociais ligados à cannabis. A sociedade precisa mudar esse foco, não é? Em Belo Horizonte, em qualquer posto de gasolina que tem uma loja de conveniência, você encontra seda para enrolar fumo de cannabis. A juventude usa fumo de cannabis. A sociedade tem que entender qual é o potencial realmente lesivo dessa droga e se o uso abusivo realmente precisa ser assistido, mas as pessoas não podem esquecer de um uso terapêutico que tem transformado a vida não só de crianças, mas de uma série de idosos que têm uma perspectiva muito ruim de sobrevida. Então hoje a gente sabe isso, que a cannabis proporciona uma melhora da qualidade de vida, uma diminuição do sofrimento, não diretamente só ao paciente, ao seu cuidador e à sua família. Então a nossa missão tem sido hoje levar esse conhecimento da cannabis para outras pessoas, abrir a oportunidade. Infelizmente ainda estamos longe. Estamos longe porque precisamos de uma mudança legislativa, precisamos de uma produção nacional que hoje ainda é feita no submundo e isso impede o acesso à maioria das pessoas. Nós temos pela AMAME, Associação Brasileira dos Pacientes de Cannabis Medicinal, amame.org.br, um site muito elucidativo sobre esse potencial benefício, e essa associação teve a força de entrar na Suprema Corte do Brasil, questionando a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, no sentido de permitir que um paciente ou que alguém busque o seu bem-estar terapêutico possa cultivar, beneficiar, utilizar, administrar, adquirir e espalhar para as pessoas que precisam esse grande benefício.
E eu acho que esse é um grande caminho que a gente tem pela frente, a gente tem conseguido muitos avanços. Incrível. Pessoal, Belo Horizonte, 3 super-heróis de verdade aqui. Dr. Leandro com a atividade relacionada a cannabis medicinal, a doutora Sônia falando muito do parto humanizado e do acolhimento às mães, e o Apolo com essa visão holística, talvez, essa visão do meio ambiente como princípio de tudo no nosso corpo humano, na nossa vida. Olha, a gente vai interromper esse primeiro bloco, eu ficava aqui até amanhã de manhã, essa que é a verdade, tá? Porque a gente precisa seguir, mas antes eu queria convidar os fotógrafos de Belo Horizonte a participar do BH Invisível. Se você é fotógrafo e quer assumir o nosso Instagram por uma semana, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais ou através do e-mail bhinvisível@gmail.com. Essa semana quem assumiu o nosso Instagram foi o Matheus Samota. Acesse o Instagram dele, pessoal, msmota com 2 T's, para conhecer o trabalho do cara. Ele que leu esse tema de saúde e bem-estar e mandou muito bem. Então é isso, a gente interrompe agora o primeiro bloco, mas já já a gente volta com BH Invisível. Fica aí.